Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, Ativação do Espírito Santo em nós. Deus quer falar com você. E vamos iniciar este momento consagrando, apresentando ao querido, todo-poderoso, nosso Pai, Deus Filho, também Jesus, e ao Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e vamos lá consagrar este momento, apresentar. Este momento é totalmente de Deus, do Todo-Poderoso, por meio do seu Espírito. Vamos lá. Ó querido Pai, Deus amado, a honra e a glória sempre a Ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Te agradecemos. Te agradecemos por este momento, eu apresento a Ti, consagro a Ti, Senhor, este momento. Ele é todo seu, todo seu. Direciona conforme a sua vontade, o necessário, porque o Senhor sabe muito mais além do que eu, do que cada um de nós. Então, você tem total liberdade aqui, Todo-Poderoso, querido amado, tem toda a liberdade. Coloque as palavras necessárias, eu consagro a Ti, apresento a Ti este momento, e a cada segundo, a cada minuto do meu dia, usa-me como instrumento do Senhor. Eu te dou total liberdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ainda nessa frequência que a gente exercite e tem o ato do dei graças a todo tempo. A gente tem um coração transbordando a gratidão, é um coração conectado com o reino de Deus. E tudo precisamos exercitar. Se a gente só ficar no falar, no saber, é a metade do processo. Não é que não é válido, é metade do processo. Mas precisa ser o quê? Exercitado, treinado. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica, se torna algo automático. Afinal, muitos hábitos que hoje nós temos na nossa vida, nós não criamos do nada, não é verdade? Teve um início. E aí, tanta repetição, o que acontece, né? Se torna, faz parte. Por isso que precisamos, né, sempre orar e vigiar, para a gente vigiar e também para ver, né, o que é interessante a gente ter como comportamento, como hábito, o que precisa ser necessário ser modificado, ser transformado. E quando de fato a gente começa a querer o Espírito Santo de Deus, a gente querer Deus em nós, e a gente passa por essa transformação, que é como se isso daí também, eu dei graças a todo tempo, faz parte da transformação. Aí o Espírito Santo vai tomando o seu lugar em nós, é menos de nós e mais dele, e ele vai nos guiando até nessa direção, né, do que precisa ser modificado. Então começa a exercitar também, de você conversar com Deus por meio do Espírito, do Espírito de Deus, né, o Espírito Santo. Então, você conversar com ele e falar o que é necessário, né, que fica, o que é necessário ser modificado, o que é necessário ser incluído. Peça ajuda. Ele, né, Deus, nos fez, e para você ver, né, a misericórdia dele, o amor dele é tão grande por nós, que teve o pecado no Jardim do Éden, né, teve o período, mas ele mandou o quê? Ele concedeu Deus, Filho, Jesus, para nos libertar, né, para restaurar essa intimidade com Ele, que a gente possa estar avivado, que a gente possa estar selado. A gente estando selado, a gente de fato, né, estar conectado com a nossa origem, a gente se conecta com a nossa identidade original. A gente se conecta com os planos originais, a gente se conecta com o propósito original, a gente vai direto ao ponto. A gente não fica, sabe? Não é que a gente não vai ter aflições, mas as aflições a gente passa na glória, a gente passa na paz, porque Deus faz isso em nós. Então vamos lá, né? Dê graças a todo tempo, agradece, seja no momento alegre, no momento de adversidade. Aqui não é o momento de você se preocupar, mas é o momento de você apenas agradecer. Entrega o controle para o Senhor, tudo que te agonia, tudo que te causa ansiedade neste momento. Aqui também é o momento do exercício, é o exercício do reino de Deus. Funciona dessa forma, Deus fala para a gente entregar o controle para Ele. E a gente ter humildade, da gente ouvir a voz dele, de saber o que a gente precisa agir, o que a gente precisa esperar, e assim vai. Então vamos lá.
Começa a agradecer, agradece, agradece, agradece. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de cada um que for assistir essa live, que está assistindo essa live. Eu agradeço, Senhor, agradeço pelo alimento de cada dia, agradeço pela casa que habito no momento presente. Agradeço, Senhor, agradeço pela sua provisão, agradeço pela sua presença principalmente. Que a sua presença sempre esteja, sempre esteja. Sempre esteja a todo tempo me mostrando, Senhor, para que não se desvie, Senhor, mas que me mostre, Senhor. Me mostre cada detalhe, tira toda a cegueira espiritual, tira tudo, Senhor. Que a verdade sempre venha, Senhor. Que a verdade, eu te agradeço por tudo isso. Agradece, 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 agradece. Em nome de Jesus, agradeço. Amém, amém, amém. Então vamos lá. Vamos lá. Ontem o tema foi, o relacionamento em desenvolvimento. Hoje nós esperamos Deus fala. Em Isaías 64:4 que fala: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Espírito Santo nos conduzirá a proezas impressionantes na oração, se simplesmente perguntarmos a Ele o que devemos orar. Esperarmos que Ele nos responda e depois obedecermos. Não estaremos sendo sábios se dissermos que não temos tempo para esperar em Deus e permitir que Ele fale conosco e nos dirija enquanto oramos. Esperarmos durante 45 minutos por uma mesa em um restaurante, mas dizemos que não temos tempo para esperar em Deus. É assim, eu quero Deus, mas não sei esperar por Deus. É uma chave poderosa aí, para um despertar. Quando esperarmos em Deus, voltando ao nosso coração, para Ele em busca de direção, nós o honramos. Nossa disposição em esperar mostra a Deus que queremos a sua vontade e que somos dependentes da sua direção. Na verdade, poupamos muito tempo quando voltamos o nosso coração para Deus e esperamos nele. Comece suas orações dizendo simplesmente: eu te amo, Deus. Espero no Senhor para ter direção nas minhas orações hoje. Peça que o Espírito Santo te dê a direção, o Espírito de Deus te dê a direção para você ligar para o céu, que não vá no seu entendimento, que não vá no racional, mas que vai por meio do seu Espírito, que é por meio do nosso Espírito, que o Espírito Santo de Deus nos conecta, que é por meio da intuição, é por meio do pensamento, é por meio que Ele vai dar a direção conforme cada um foi feito de forma específica, individual. Nós podemos ser semelhantes, mas cada um tem características, tem coisas dentro de nós que são tesouros únicos que Deus fez. Então, quando você pede para o Espírito Santo de Deus, quando você pede para Deus te direcionar, Ele vai direto ao ponto, porque Ele sabe, Ele te conhece, Ele me conhece muito mais do que até a gente mesmo. Então, Ele vai nos conceder essa direção. Então, que as suas orações sejam totalmente guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que Ele vai te falando, Para isso você precisa o quê? Você precisa iniciar, é o que fala aqui, Iniciar, começa a adorar, é um exercício, é um processo. Por quê? Porque a gente fala que a gente ama a Deus, mas o mundo aqui na Terra, a gente aprende a amar mais o pai, a mãe, a gente aprende a amar mais o filho, a filha, a gente aprende a amar mais nós mesmos, a gente aprende a amar outras coisas, compreende? E Deus tem um princípio que fala, de quem amar mais pai e mãe, amar filho, filha mais do que ele, não é digno dele. E a gente só consegue ter compreensão, discernimento, de entender por que ele fala isso, é quando você está conectado, é quando você tem um relacionamento com ele. Por quê? Porque se a gente é capaz de amar mais a Deus, mais a Jesus, do que os nossos pais, do que os nossos filhos, do que as nossas coisas, do que nós mesmos, nós somos humildes de ouvir a voz dele, de ouvir a direção dele. Como que eu vou fazer uma criação, uma educação de um filho e de uma filha? Como que eu vou me comportar como um filho e uma filha perante a um pai e uma mãe?
não são crenças, não são ideologias, não são tradições, não são culturas vindas de tradições de parentela, de parentes, de sociedade, compreende? Mas é a cultura do reino de Deus. Porque a verdade, por isso que é a verdade com propósito. A verdade com propósito. A única verdade é por meio da palavra. E a verdade com propósito se torna por quê? Aí tem um propósito, você concorda? Se você começa a exercitar a palavra, aí vai ter propósito na sua vida. Porque aí você vai ter sabedoria que vem do céu. Você vai escutar a voz de Deus, você vai escutar a voz de Jesus. Não o que a internet está falando, o que a sociedade está falando. Às vezes tem pessoas sim, tem pessoas que são reais, que são genuínas. Né? E mesmo se não tiver, gente, quando a gente está conectado com Deus, mesmo se tiver os falsos, né, os falsos que até usam a palavra de Deus, tudo, Deus opera. Deus não perde uma oportunidade. Quando a pessoa está falando, está pregando, está falando da palavra, está tudo, Deus está operando também. Está operando. E Deus prepara a gente até o momento que sai a cegueira, a gente enxerga qual que é o caminho, se a gente deve seguir ali ou não. Mas Deus não perde nenhuma oportunidade. Perde nenhuma oportunidade, mas precisamos estar o quê? Selados, conectados com Deus, com o Espírito dele, né, em nós, para que a gente tenha discernimento dos céus. Aí vai além de tudo. Nós não temos essa capacidade de ver além, de estar em todos os lugares, ler pensamentos, ler mentes, intenção das pessoas. Compreende? E aí, o que acontece? A gente acaba se contaminando, né? E aí, o que é a contaminação? Que são o quê? São as serpentes escondidas aqui na Terra. Só que aqui você está sabendo a verdade, né? A verdade, então é um despertar. Aí fala, né? Na verdade, poupamos muito tempo quando voltamos o nosso coração para Deus e esperamos nele. Como o versículo de hoje diz, Deus age em favor daqueles que esperam nele. Aqui a gente está exercitando o quê? Sendo um filho legítimo. Um filho legítimo é o que sabe esperar, é o que tem paciência, se torna o quê? Maturidade. Porque também é um grande engano. A Terra coloca como se a maturidade fosse, quanto mais idade você tem mais maturidade. Às vezes, na lógica, pelo fato da experiência, da vivência da pessoa ter vivido, né, muitas coisas. Mas não quer dizer. Também depende do que você vem vivendo, depende do que você vem buscando, do que você vem alimentando, do que você vem colocando. Senão, você tem o quê? Você tem experiência o quê? Experiência das trevas, experiência de engano. Às vezes, entende? Acha que está na luz. Isso a gente só consegue ter discernimento espiritual de ver a verdade de fato quando a gente mergulha em Deus, quando de fato a gente começa a querer escutar a verdade. Que a verdade é a palavra começa a nos transformar, a palavra começa a nos revelar. Deus começa a fazer isso em nós. Aí fala, né? Deus age em favor daqueles que esperam nele. Comece suas orações dizendo simplesmente, eu te amo, Deus. Esse é um exercício, que é o que eu falei agora há pouco. Esse é um exercício de você começar a ter um amor genuíno por Deus. E aí faz parte da sua transformação também, que vai te levar de você conseguir enxergar, de você conseguir ver, de você conseguir discernir. Tudo é um treino, tudo é um treino. Até hoje a gente treinou. A gente está treinando a todo tempo, desde que a gente nasceu. Espero no Senhor para ter direção nas minhas orações hoje. Depois comece a orar o que estiver no seu coração. Em vez de orar aquilo que está na sua mente ou na sua vontade, ou melhor, ligue para o céu, manifesta o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Peça para Ele, fala, Senhor, use as palavras, ó Espírito Santo de Deus. Use as palavras necessárias nessa oração que é necessário para o meu dia, que seja totalmente pautado, inspirado em Ti, Senhor, não em mim. Confia. A glória de Deus é sobre isso. É quando a gente deixa o nosso achismo, a nossa alma, a nossa carne e a gente começa a ser guiado por Deus. Recentemente, né, a Joyce Meyer fala, né, aqui, né, que é o devocional que eu utilizo é dela, né? Recentemente eu estava orando para que alguém fizesse uma determinada coisa que eu sabia que essa pessoa precisava fazer. Mas Deus me mostrou que eu precisava orar para que ela desenvolvesse disciplina.
porque a falta de disciplina estava afetando muitas áreas da vida, de sua vida. Eu teria orado por uma área que vi, mas Deus via muito mais profundamente do que eu. Às vezes não vamos entender, mas somos obedientes de ouvir a voz de Deus. Em outra ocasião, estava orando por alguém com relação a um comportamento problemático que vi, mas Deus me mostrou que a raiz daquele problema era a rejeição a si mesmo e que eu precisava orar para que aquela pessoa soubesse o quanto Deus o amava. A amava. Você pode constatar que costumamos orar de acordo com o que vemos, compreende? Mas Deus nos dirige a irmos mais fundo e esperarmos nele. Não confie. A gente não pode confiar no que a gente está vendo. A gente tem que confiar no que vem de Deus. Por isso que tudo a gente tem que colocar. A gente tem que ligar para o céu e pedir a presença dele. Para que ele veja, para que a gente veja com os olhos dele, não com os nossos. E não ficar, a gente exercitar é um treino também. Não ficar, querendo se questionar muito, se perguntando. Deixa, descansa, você só fez a sua parte na oração. Só fez a sua parte na oração, eu confiar. No tempo certo ele fará, e conforme é a vontade dele para a vida daquela pessoa. A palavra de Deus para você hoje. O tempo gasto esperando em Deus nunca é desperdiçado, porque Deus, ele não erra. Deus, ele não erra. Nós erramos. Somos pecadores. Mesmo que estivermos selados com o Espírito Santo de Deus, lógico que poupa muita coisa, e quando há um erro, há um arrependimento, há uma reparação rápida, porque o Espírito Santo está em nós, então ele mostra para nós isso, né? E nada pesado. Agora, Deus não erra. Deus é todo poderoso. Ele não veio, ele não colocou a gente para a gente causar danos, mas para dar prosperidade em todas as áreas. Só basta a gente querer receber, só basta a gente querer permanecer. É fácil? Não. É um desafio? É. Mas o que vale a pena? Não vale a pena seguir dessa forma e ter a certeza do que o nosso entendimento, o que a gente está vendo, que a gente às vezes não está tendo discernimento, não sabe? Então pensa. Hoje é sobre isso. É o que veio aqui. E aqui é tudo, gente. De verdade, eu não leio porque, na verdade, é o meu chamado. É que ser guiado pelo Espírito Santo. Então, quando ele pede para eu me preparar, eu leio. Quando não, não é. Então, ou seja, eu só permito ser usada. Isso é um exercício. E todos nós podemos ser. Todos nós. Todos nós, de uma forma usada, né, de uma forma positiva. Que de fato a gente seja, né, a nossa origem, que a gente seja um canal também dele, porque o principal propósito é para isso, né, adorar ao Senhor. Tudo que a gente faz é para adorar ao Senhor, é para Ele. Seja, né, o que a gente come, o que a gente faz, que a gente cuida do nosso corpo, o que a gente trabalha, tudo. Essa é a chave. É um despertar que eu tive gigantesco na minha vida, que é a maior libertação que o ser humano pode ter, que é transbordo, né? Vamos transbordar. E aí eu quero concluir este momento com a oração, né? A oração de purificação, que a gente seja cada vez mais purificado, saia tudo que está desalinhado ao reino de Deus, aos princípios de Deus, para que a gente possa viver a glória, os seus planos originais, o propósito. Então vamos lá. Oh, querido Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te agradeço por este momento e peço, querido Pai, Todo-Poderoso, acessa as nossas mentes, acessa a nossa alma, tudo que não vem de Ti, Senhor, questão de hábitos, questão de informações que geram hábitos, Senhor, que sejam cancelados, Senhor, que sejam rompidos nessa manhã pela autoridade de Jesus. Não precisamos nem questionar, sabermos, não queremos nem saber qual que é a raiz, qual que é a origem, mas confiamos num Deus todo-poderoso que faz de forma sobrenatural. Mas se tiver que vir na nossa mente, Senhor, que venha, tudo bem, confiamos em Ti, porque o Senhor pode vir um choro de que acaba sendo até uma cura
para nós, mas o seu bálsamo de luz e de amor em abundância sempre está a todo momento. Então não precisamos ter medo de nada. Quando colocamos em suas mãos, não precisamos ter medo de nada. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então que seja cancelado pela autoridade de Jesus e que seja transmutado pela sede de beber da sua fonte, de nos alimentarmos do seu alimento, Senhor. Nos direciona, dê as estratégias necessárias conforme a identidade, conforme cada um de nós somos. Nos dê a direção, Senhor. De um acelerar para que a gente possa renovar a nossa mente, para que a gente possa mudar os nossos comportamentos, para que a gente viva a sua glória, seja no momento alegre, no momento de adversidade, que a gente viva o seu sobrenatural no natural, que a gente viva os propósitos, os planos que o Senhor tem para nós, para cada um de nós, e que a gente possa cumprir aqui a nossa jornada aqui na Terra, que vai nos levar para uma eternidade, não somente para uma salvação. Eu te agradeço, Senhor. Amém, 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 amém. Deus abençoe poderosamente, abundantemente, cheios do Espírito Santo de Deus, que seja ativado sobre a sua vida, sobre você. Coloca o pé para Deus colocar o chão. E saiba o tempo de esperar e o tempo de agir. Confia. Somos a própria luz de Jesus. Aonde tiver trevas, só com a nossa presença será transmutado. Amém. Em nome de Jesus. Amém.